Um aspecto muito importante para a gente tratar a respeito da confissão é partindo desse princípio de que o próprio medo é um pecado, e a gente ainda vendo que os pecados que nós praticamos com o nosso corpo, os pecados visíveis, eles nascem lá no oculto da alma, né? Que Jesus chama de coração, então nascem lá no oculto do coração, e que a pessoa também não conhece o seu coração tão profundamente quanto Deus. E isto é uma coisa terrível, porque se nós não conhecemos nosso coração tão profundamente quanto Deus, por mais que nos esforcemos para confessar nossos pecados, nossa confissão nunca será perfeita. Por quê? Porque nós não conhecemos tudo. Não conhecemos tudo que está dentro de nós. Não conhecemos. Como dizem, né, aí os exorcistas, a maioria dos possessos não vê a possessão demoníaca. E aqueles que veem, que realmente é a minoria, são os que se entregaram ao demônio de verdade. Os outros que não se entregaram estão aí perambulando pelo mundo, achando que não tem nada a ver com o demônio, e, no entanto, tem um demônio neles. Não é? Então, quer dizer, a profundidade da alma, só quem conhece é Deus. Então, como é que eu vou conversar com um padre, seja lá com quem for, e contar um pecado que eu nem sei se estou praticando? Ou nem sei a profundidade desse pecado e o quanto ele contaminou a minha alma? Não é? Então, na hora que a gente vai confessar, já existe uma impossibilidade ou uma dificuldade enorme para o sacerdote, é porque o papel dele ali é o papel de Deus. E o papel de Deus é o tanto de absorver quanto de condenar. Não é? Deus, ele tanto pode absorver alguém como ele pode condenar alguém, ou seja, não absorver. Não é isso? Então, como é que um padre ou uma pessoa qualquer poderia perdoar alguém se a própria confissão dela é imperfeita e ela não consegue traduzir ou passar para o outro a realidade do pecado? Ela não consegue passar. Ou seja, vamos falar que a confissão seja direto para o padre. Ela não consegue explicar para o padre qual é o pecado. Ela diz assim, olha, eu senti isso, eu fiz isso, aquilo outro, mas ainda não é o pecado. Porque se o pecado é uma inclinação, uma tendência na alma, um vício profundo e que é feito só de sentimentos, né? Como é que ela vai dizer isso? Quando ela própria não conhece seus próprios sentimentos, às vezes vive em contradição. Então, o papel do padre deveria ser, na maioria das vezes, não o de absolver, mas o de condenar. Porque a pessoa está lá, não fez a confissão perfeita, não fazendo a confissão perfeita, ela acaba se mantendo no pecado, porque ela própria não sabe dizer como é o pecado dela, onde está o pecado dela, como é que ela peca, ela não sabe dizer, então ela se mantém no pecado. Então o padre, para absolver, ele teria que ter a demonstração plena e total do pecado. Como ele não tem esse quadro, essa demonstração plena, o padre vai ficar sempre na desconfiança. Será que essa pessoa realmente abandonou o pecado? Até porque os pecados de alma são difíceis de deixar. Né? Um pecado que é um sentimento do coração da pessoa, é um vício profundo na alma, que ela não tem coragem de confessar. Né? Então como é que o padre vai dar uma absolvição? Então ele não pode dar absolvição. Então a maioria das pessoas que entravam em confessionário tinham que sair de lá não perdoadas. Ou seja, tinham que sair com um exercício espiritual, seja de rezar 1000 ave-marias, seja de fazer obra de caridade, de leitura da Bíblia, etc. Mas teriam que sair realmente com um castigo para ver se através desse exercício espiritual que é dado pelo padre, ela consegue mudar uma parte do coração dela que está contaminado, que está com a tendência de ir para o pecado. Então vocês observem como é complicado para que num confessionário haja alguma coisa realmente positiva. Então, portanto, é importante insistir que a confissão que a pessoa faz ao próprio Deus, essa confissão é super importante. Não estamos aqui com isso dizendo que não se deve confessar ao padre. Deve-se sim, deve. E eu vou já explicar por que a confissão ao padre é importante. Mas a confissão a Deus é fundamental, porque com Deus, a pessoa não tem como enganar Deus, não tem como enrolar. E a pessoa que não conhece o pecado total, não conhece o próprio corpo, o próprio coração, Deus conhece tudo. E quando a pessoa chega para Deus e diz, Senhor, eu pratiquei isso aqui, ou eu fiz isso aqui, aí Deus sabe que existe uma coisa muito mais profunda dentro dela, provocando aquilo. Então essa confissão é muito especial, porque Deus pode limpar a pessoa por inteira, pode lavar a pessoa por inteira, enquanto que o padre não lava ninguém. Não é? O padre não consegue lavar, porque ele não recebeu o pecado inteiro, ele não viu o pecado inteiro. Então a confissão a Deus é fundamental. Não se pode deixar de confessar a Deus de jeito nenhum. É inclusive a confissão prioritária. Agora vamos falar por que a confissão ao padre é importante. Vamos ver aí.